Nesse fim de semana, eu assisti a um documentário perturbador que vai muito, aliás, fala muito, né, sobre aquilo que a gente já comenta aqui há bastante tempo, né? Quem me segue há mais tempo é porque hoje a gente já não fala mais sobre esses programas de família, né? Reality show de família tipo Busby, entre outros, Pequena Grande Família, né? Enfim. Mas esse documentário aqui, que se chama Má Influência, e é um documentário da Netflix, ele fala sobre a exploração dos pais com crianças e depois adolescentes, né? Para redes sociais, porque ganha-se muito dinheiro com isso. Gente, é praticamente a TV, né? Se não for pior, porque aqui você tem total controle, né, do que você faz com o seu filho. Redes sociais, obviamente, né? Você sabe que quanto mais você trabalha, quanto mais vídeo você produz, mais dinheiro você ganha. Hoje, o YouTube ele já passou por várias mudanças, na verdade, né, da pandemia para cá. E aí esse conteúdo infantil ele não tem mais essa monetização, né? Não é mais esse pote de ouro que ele já foi um dia. Mas outras redes sociais continuam assim também, né? A gente vê grandes perfis aí, lá no Teco Teco, né? E também de crianças, né? Tem uma influenciadora aí famosa, né? Foi até pro BBB um tempo desse, que falou aí há alguns dias, né? Que um dos filhos dela, ou sei lá, uma filha, não sei qual o número de filhos que ela tem, mas enfim, né? Ela disse que um dos bebês lá que ela tem e que ela faz bastante propaganda com essa criança, com esse bebê, já tá mais rica do que ela. De tanta propaganda que ela faz com o bebê. E olha que ainda é um bebê. Pois é, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me sigam lá no Instagram também, @eugregoriomartins, custa nada, é de graça. Se você quiser se tornar membro aqui do canal também, é só você clicar no segundo link que tem aqui na descrição ou no botão de Seja Membro. E aqui tem o nosso Pix, né? Se você quiser fazer alguma doação, ela é muito bem-vinda. Qualquer valor acima de $1 milhão. Mentira, qualquer valor acima de R$1, que eu acho que é o mínimo que ele aceita, é muito bem-vindo. O documentário em questão, ó, é esse daqui. Aqui é Bad Influence, né, em inglês, mas em português chama Má Influência. Ele saiu em abril, né, desse ano, lá na Netflix, e ele tem 3 episódios. Não me engano, são 3 ou 4. Não, são 3. São 3 episódios. Gente, é uma história sem pé na cabeça. Como tudo, né, nos Estados Unidos, começou de uma forma inocente e nesses concursos de Miss. Porque a história gira em torno, né, da Piper, que se não me engano é essa daqui. Não, acho que é essa aqui, ó. Que agora elas estão com esse negócio no rosto, né, mas acho que é essa aqui. Essa aqui é a Piper e a mãe dela, que é a Jennifer. Eu vou colocar outra imagem aqui pra vocês, pra ficar mais fácil. Tem até uma matéria aqui, ó, do Terra que mostra, né, deixa eu ver se aqui tem as fotos. Mas eu vou abrir o Instagram delas pra vocês darem uma olhada, né? Aqui tem, mas eu não sei como é que eu faço pra tirar o áudio. Aí, ó, essa é a Piper, essa aqui. Então, a Piper, e essa é a Jennifer, né? A mãe dela. Tudo começou assim, a Piper, ela... A Piper e a Jennifer se separou, né, do pai da Piper. E aí, desde que a Piper era muito pequena, e uma das formas, né, porque tem vários depoimentos de parentes próximos, né, inclusive de uma irmã, né, da Piper, parentes da Piper, não, da Tiffany, né, também da Piper, né, mas a irmã da Tiffany, né, deu depoimento, a filha dela, inclusive, participou de uma fase ali que eles tinham, né, no YouTube e tal. Mas aí a irmã da Tiffany falou que muito desse negócio dela querer botar a Piper pra aparecer em concurso, né, de Miss e não sei o que, de pequenas Misses e tal. Isso era feito pra poder meio que chamar a atenção do pai da Piper, né. Mas até onde a gente sabe, né, e o documentário, a série documental deixa transparecer, esse pai continua ausente aí pra sempre, né. E a Tiffany, gente, loucaça, completamente maluca. Aí, Tiffany, ela viu que a Piper era muito desenvolta, né, a filha dela. E ela era especialmente em frente às câmeras, que ela falava que em frente às câmeras a menina ficava ainda mais simpática, né, do que nos... Não é simpática, talvez nem fosse a melhor palavra, mas ela ficava mais confortável, né, do que nos concursos lá de Miss, né, e coisas assim. E aí ela tentou fazer alguns vídeos, né? Começou a fazer alguns vídeos da Piper, né? E resolveu postar esses vídeos. E o negócio foi crescendo. YouTube, gente, isso a gente tá falando porque hoje ela tem 17 anos. Ela começou bem nova. Essa menina deve ter
com certeza, mais de 10 anos de internet, essa Piper. Explorados pela mãe, né? A Tiffany, supostamente, né? Porque ela jura de pé junto que não tem nada a ver, né? A Piper faz vários vídeos falando que não tem nada a ver. Quando o documentário foi ao ar também, ela fez também vários vídeos chorando, falando que a mãe dela é muito boa pra ela, que quando ela não quer gravar a mãe dela, né, fala que tá tudo bem, não precisa, mas vários outros depoimentos de outras pessoas não vão muito de encontro com isso aí não, né? Pois é, então ela viu que a Piper dava muito certo, né, esse negócio de câmera, e aí, nessa época que ela começou a explorar, né, e pra mim é explorar sem aspas, né, mas vamos utilizar aspas. Quando ela começou a explorar da Piper, já tava meio que virando moda, né, no YouTube, especialmente nos Estados Unidos, esse negócio de família, né, até por conta desses programas do TLC, de não sei o quê. Então você criar o seu próprio programa no YouTube era uma coisa que dava muito engajamento. Até hoje dá. Porque eu não sei se quando você põe a família inteira, se isso constitui um conteúdo que é pra criança. Quando é só a criança, aí sim. Ou quando é um conteúdo voltado pra criança, né? Que fala de brinquedos, essas coisas. Aí é conteúdo pra criança. Mas quando é a família toda, eu não sei se... Talvez você ainda consiga monetizar, né? Mas mais pra frente eu vou explicar melhor esse negócio da monetização. Por que não monetiza mais, né? Monetizar é o dinheiro, né? Não rende mais um dinheiro pra essas pessoas. E lá nos Estados Unidos, gente, vou deixar bem claro, que aqui no Brasil, o YouTube, das plataformas que a gente tem, né, atuais, assim, de redes sociais, ele é o que paga melhorzinho. Mas ainda assim, você precisa de muitas visualizações. Tem que ter milhões de visualizações por mês pra você ter um bom dinheiro, né? Pra você conseguir se manter e viver daquilo ali. Lá nos Estados Unidos, porque tem acho que eu já expliquei pra vocês, né? Que tem um negócio que chama CPM, que é o custo por mil, né? Cada 1000 visualizações tem um valor que você recebe e tal. Então, aqui no Brasil, vamos colocar aqui, em média, seja 2 e pouquinho, né? Às vezes até menos, às vezes 1,90. Aí depende muito do nicho que você tá, né? Do público que você atinge, né? Público-alvo que você atinge, enfim. Vamos colocar aí, né? $2. Lá nos Estados Unidos, gente, $2 deve ser, assim, os piores nichos que tem, porque geralmente é coisa de $5, $6, né? Porque tem muito mais anunciante, né? Então, você obviamente, se tem mais gente anunciando, né? Você tem mais valor sendo colocado ali dentro. E distribuídos também entre os produtores de conteúdo. E aí, tanto que a gente vai falar de quantias, assim, exorbitantes aqui nesse vídeo, tá? Então a mãe dela viu esse negócio de família e tal, né? Só que assim, ela não tinha família, né? Porque era praticamente ela e a Piper. Então não tinha família, né? A irmã morava longe, a irmã era casada com outra mulher, também ainda até hoje, né? E tal. Mas se não me engano, era outra cidade, né? Enfim. E aí, o que ela decidiu, né? Obviamente, onde que tá a meca desses influenciadores lá nos Estados Unidos, né? Los Angeles, mesma coisa de qualquer outro lugar. Los Angeles, onde você tem a maior concentração. Seria a São Paulo, né, do Brasil. Los Angeles e, obviamente, Nova York também, mas eu acho que Los Angeles é muito mais, tem muito mais influenciador do que Nova York. Até porque é maior, né? Acredito eu, porque a não ser que a gente considere Nova York tudo que tá ali ao redor, né, de Manhattan. Enfim, né, mas tá. Aí o que acontece? Foram lá pra Los Angeles, né, e aí ela conheceu um rapaz que se chama Hunter, a Tiffany. E botou esse Hunter pra ser o irmão da Piper. Não era irmão, tá? Mas botou pra ser o irmão mais velho da Piper. Só que essa Tiffany, que é a mãe da Piper, começou a dar uns pega no Hunter. E aí, gente, ele lá dizendo, que ele falava nos vídeos, né, que era o irmão da Piper. Depois, ele pega a mãe, tá junto com a mãe até hoje, tá? E aí ele começou sendo o irmãozinho, né, pra poder guiar a criança, né, porque é muito mais fácil também se tiver uma outra pessoa ali junto, né, porque a criança sozinha, né, o que ela vai fazer? Tô falando da criança, a Piper era bem pequena nessa época, coisa de 6 anos, né, se tivesse isso tudo. E aí tá, aí botou lá esse Hunter lá pra ser o irmão dela, fazia várias gracinhas e não sei o que e tal, né? E aí depois, né, já dando um salto maior, também no YouTube, teve uma época que ficou muito famosa, talvez quem consuma YouTube aqui há mais tempo vai se lembrar, que eram as famosas collabs, né? O que é uma collab? É você juntar vários influenciadores para poder fazer um vídeo, né? Ou mesmo um influenciador com o outro, né? Isso é uma collab, né? Uma colaboração. E aí você acaba ganhando, né? Seguidores, né? Aqui no caso do YouTube, inscritos e tal, né? As pessoas vão te conhecer, né? Os seguidores do outro vão te conhecer e tal. E aí lá, ela começou a fazer muita collab com as meninas também, né? De conteúdo parecido, né? Conteúdo infantil e tal. E aí a mãe, né? A Tiffany, ela teve a ideia de criar o que eles chamam de squad, né? Que seria uma equipe.
um grupo, né, de crianças. E aí juntou esse squad, e aí alugou uma casa grandona lá em Los Angeles e botou todo mundo pra morar nesses squads, né? Então morava as crianças, morava ali mães, né? Enfim, né? Ou, algumas crianças ali tinham até a Tiffany, ela se responsabilizava, né? De poder ficar com a criança, enfim, né? Mais ou menos. Algumas moravam em Los Angeles, só passavam o dia ali também, né? Enfim, era basicamente isso. E aí, Tiffany tá lá com aquelas crianças e não sei o quê. Só que assim, gente, aí entra aquilo que eu sempre falo pra vocês, que é o problema de criança trabalhar. Por quê? Internet não tem legislação. Não só aqui no Brasil não, né? Em lugar nenhum do mundo. Não tem legislação. Não tem como você determinar quantas horas uma criança vai trabalhar na internet. Então, por exemplo, você tá vendo um vídeo de 1 hora, né? Porque isso também foi uma questão, que os vídeos começaram a ficar cada vez mais longos. Começaram com vídeos curtinhos, né? E não sei o que, depois vídeos imensos, né? Vídeos diários e tal. Que era muito dinheiro que se fazia. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Mas então ela começou a fazer tudo isso, né? Aí começou a juntar mais criança, criar mais conteúdo e não sei o que e tal. Né? E aí, volto a dizer, não tem uma regulamentação. Não tem como você comprovar quantas horas do dia aquelas crianças estavam ali fazendo vídeo. Aí, nessa altura do campeonato, eu não preciso nem dizer pra vocês que Piper, nem pra ir pra escola ela ia, né? Porque assim, a própria tia fala assim, eu não sei nem como é que tá a educação dessa criança, porque qual o tempo que essa criança vai na escola, né? E aqui assim, né, o CPS, que lá seria o Conselho Tutelar, né, o CPS, não é igual a legislação não é a mesma daqui do Brasil, até porque lá tem o homeschool, né, então você pode estudar de casa. E dizem que dependendo do estado, é um negócio assim meio que, né, feito de qualquer jeito. E até a fiscalização também é meio de qualquer jeito, né, então assim, faz a maioria dos negócios pela internet, aí tem umas provas que você tem que fazer. Antigamente, eu não sei como é que tá hoje, mas antigamente era você fazia as provas por correspondência, né? Te mandavam lá o papel, você fazia a prova e devolvia, né? Agora não sei se é pela internet, enfim. Então assim, né? É um negócio que tem muita margem ali pra picaretagem. Aqui no Brasil, como não tem homeschool, né? A criança é obrigada a estudar. Então se você tem denúncias de que aquela criança não tá estudando, vai dar ruim pra mãe, né? Pois é. Aí então, assim, até hoje a menina tem 17 anos, gente. Não se sabe como que essa menina. Aliás, se essa menina foi alfabetizada, né? Ninguém sabe, né? Porque não aparece ela lendo nada ali nos vídeos, né? Enfim. E aí tá, juntou esse monte de criança e tal. E os pais já começaram a reparar que a Tiffany, ela era muito esquentadinha. E ela tratava as crianças como outros adultos. Teve até uma menina lá que a mãe, a tal da Tiffany, né? A mãe da Piper, começou a chamar a menina de Little Bitch. E o Little Bitch. Bitch é vagabunda, gente. Imagina. Só vagabundinha. Você chamar uma criança disso. Uma criança que nem sua. Sua já é problemático, né? Uma que não é sua, pior ainda, né? Aí teve um outro caso de um menino também que a mãe queria que ele parasse de fazer esses vídeos, porque a mãe, ali era assim, eles tinham o canal do Squad, né, as redes sociais do Squad, que era o Esquadrão, mas cada um também tinha um canal, e aí eles faziam lá suas collabs e tal, né, e aí o Hunter, que era a pessoa que gravava e editava, ou só gravava e tinha outra pessoa que editava, mas enfim, né, mas ele era o diretor, ele ganhava, se não me engano, 5% de todas aquelas crianças, né, do valor que elas ganhassem ali no YouTube. Aí tinha, obviamente, né, pais e mães que estavam ali vendo que essas crianças estavam fazendo dinheiro, né, eles não são idiotas, né, então alguns queriam poder ficar à frente ali das produções dos filhos, né, pra que a Tiffany não tivesse acesso ao dinheiro, né, nem a nada, ela não poderia gerenciar essas carreiras, né, quem gerenciaria seriam os pais. E aí teve um menino lá, que ele ficou, até hoje ele é muito famoso, e a mãe queria que ele saísse desse esquadrão. E aí ele não quis, dizem que a Tiffany fez uma lavagem cerebral pra ele ser emancipado. E aí a mãe deu a emancipação pra ele, né? Porque a mãe era separada também. Então, não sei se o pai deu também, enfim, né? Mas ele recebeu a emancipação. Então, ele com 16 anos ele já era emancipado e tal, né? E a mãe fez até vídeo depois que saiu esse documentário, falando que ela também aparece no documentário, fala sobre isso. Aí ela fez uma carta aberta ao filho, falando e tal, né? Ele se defende dizendo que a mãe explorava tanto dele quanto a Tiffany. Que a mãe ficava, acho que, com metade do que ele ganhava, né, ali no YouTube. E aí a outra metade dava pra ele. E a gente tá falando aqui, gente, de quantias. Os que ganhavam menos, ganhavam em torno de $50 mil por mês. $50 mil. A Piper, com as redes sociais, né, da Piper e do Esquadrão, a mãe, né, a Tiffany, já chegou a ganhar até $600 mil por mês.
$600 mil. Gente, isso é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. É inacreditável, né? Isso só com monetização do YouTube, tá? A gente não tá nem falando sobre outras coisas. Só com o dinheiro do YouTube. Porque a Piper, né? Depois que ela viu que esse esquadrão tava ficando famoso, ganhando vários seguidores e tal, né? Aí, obviamente, ela começou a vender as coisas, né? Então, a roupa que eles usavam era uma publicidade, né? A forma do cabelo e tal. E uma outra questão também que era assim, foi muito debatida nesse documentário, nessa série documental, é que a Tiffany, ela queria muito que a Piper fosse uma criança sensual. Aí, assim, preciso nem dizer, né? O problema... Eu vou mostrar o Instagram da Piper hoje, 17 anos, tá? Vocês vão ficar, assim, bem chocados. Ou não, né? Porque hoje, vocês adolescentes estão assim, né? Mas assim, é uns negócios, gente, porque lá nos Estados Unidos, lembra que eu já comentei pra vocês, que eles têm muita preocupação com a criança. Por quê? Porque lá tem muito marmanjo, né, que gosta de criança, que gosta de fazer coisa com criança. Esse mercado lá de vídeos para adultos, fotos para adultos com criança, é um negócio assim que rende muito dinheiro lá nos Estados Unidos. É uma maluquice, né? Não que aqui no Brasil não tenha, mas é que lá é muito pior, tá? Isso aí é muito pior. Então por isso que uma vez eu até brinquei com vocês, que o americano ele não gosta nem que você brinque com o filho dele e tal, caso ele não te conheça e tal, tudo por conta disso, né? De todos esses casos que foram acontecendo ao longo do tempo e tal. Então eles têm essa preocupação. E, pelos relatos das outras mães, a Tiffany fazia isso de propósito, para atrair esse público. Olha que bizarro, né? Pois é, ela chegou ao ponto de vender... Gente, isso aqui pra mim assim, foi assim... Mãe do ano, né? Troféu mãe do ano pra esse lixo de pessoa. Ela chegou a vender uma calcinha usada da menina, que na época devia ter uns 13 anos. Vendeu uma calcinha da menina pra um marmanjo. Problemático. A mãe da menina, tá? A mãe da menina. Ela nega tudo, tá? Isso tudo supostamente, tá? Mas ela nega tudo. Sem contar que... aí a gente tá falando de toda essa grana. Sem contar que, quando essas pessoas saíam do esquadrão, porque as mães tiravam, ou então porque as crianças ficavam esgotadas, né? Porque teve uma época também que eles faziam muito pegadinhas. Sabe essas pegadinhas que agora tem no Teco-Teco, né? De você vai lá, contei pra minha mãe que não sei o que, né? Fingir que não sei o que, não. Eles faziam muito isso no canal deles no YouTube. E aí, eles iam lá, faziam essas coisas, né? Mas assim, chegou a um ponto... No começo era tudo combinado. E aí só uma pessoa não sabia. E era uma coisa boba. Depois começou a ficar um negócio mais sério. Aí tinha criança que chorava, ficava desesperada. Teve uma vez que não contaram pra ninguém que era uma pegadinha. Aí alugaram Foram duas pegadinhas muito pesadas. A primeira foi... Alugaram uma ambulância. E aí falaram que a Piper tinha quebrado a perna. E aí tava desmaiada. E ela lá, né, fingindo que tava desmaiada na ambulância. Todo mundo chorando, desesperado. E aí depois falaram que era uma pegadinha. E a segunda, alugaram um carro de polícia. Lembra que a gente tá em Los Angeles, né? Não deve ser muito difícil de se alugar tudo isso, né? Aqui no Brasil porque é proibido, né? É proibido até de você ter fantasia de policial, né? Que você fica andando na rua. Fizeram essa de polícia, né? Contrataram um carro policial com policiais fantasiados e não sei o quê. E aí prenderam um dos meninos. Aí o povo ficou louco, você teve um menino que chorou horrores e tal. A mãe ficou desesperada quando ela viu essas cenas, né? Tirou o menino de lá e tal, né? Aí quando eles saíam... A mãe botava a Piper pra fazer vários vídeos falando, né, com as outras crianças, porque a maioria dos que saíam falavam que era um ambiente tóxico, que não era um negócio saudável, né, que a Tiffany era uma pessoa muito problemática, né, era uma mãe muito problemática também. E as crianças se juntavam com a Piper pra falar que era tudo mentira, que essas pessoas estão mentindo, que não é bem assim, que a Tiffany não é assim, e tá, obviamente tudo forçado, né, tudo a Tiffany forçando lá. E a Piper sempre fazia esses vídeos meio que chorando. Mas dá pra ver que ela tava meio desconfortável com tudo isso, né? Então eles ganharam muito dinheiro. Depois da pandemia, o YouTube ele chegou a pagar uma multa muito grande por conta disso. Desses conteúdos que não são criança e que alcançam criança, né? Até propagandas também, né? Porque tinha muita propaganda que passava ali no meio do... Tá assistindo o vídeo do Lucas Neto, passava um monte de propaganda que não era pra criança, né? Não era pra criança estar vendo aquilo ali. E aí o YouTube pagou uma multa, assim, milionária, né? Na época. E aí ele mudou essa legislação. Então, conteúdo que é pra criança, ele até monetiza, mas é muito pouco. Hoje, né? Atualmente monetiza muito pouco. Então a maioria das pessoas que ainda tem uma relevância no YouTube, que faz pra criança, ou faz shorts, né? Aproveitando outros conteúdos de outras redes que ainda monetizam, ou então usa a rede social mesmo como uma forma de você vender o seu produto, né? Às vezes, porque hoje tem muita peça de teatro, muito, né? O próprio Lucas Neto tem programa de TV, acho que tem peça de teatro também, né? Que é feito pra criança, então usa aquilo ali meio que pra, né? Uma propaganda ali, né? Seria como se fosse uma revista eletrônica.
eletrônica que você tem ali. Mas ganhar dinheiro com a plataforma já não ganha mais, né? Como ganhava-se antigamente. Teve até um menino, uma época, não lembro agora se era um menino, acho que, eu não lembro se era um menino ou se era uma menina, que era um coreano, acho que era uma menina, que ela se fantasiava de Joaninha. Acho que era uma menina, que assim, teve uma época, isso foi, se não foi na pandemia, foi um pouco antes, que foi considerado o youtuber mais rico do mundo, porque era o que mais ganhava. E qual que eram os vídeos do menino, da menina? Eu acho que era menina, gente, né? Enfim, né? Da criança. Qual que eram os vídeos da criança? Ficar abrindo brinquedo e mostrando o brinquedo e tal, né? E aqui, isso é uma propaganda. E os países, não só o Brasil, né? Por que hoje a gente não tem programa de criança, né? De manhã, na TV aberta? Porque não pode fazer propaganda pra criança, né? Porque criança não tem cabeça pra entender tudo isso, né? Então, você não pode fazer propaganda pra criança. E aí, né? Quem é que vai botar propaganda? Ele vai botar propaganda de um carro num programa de criança, né? Quem vai assistir? Então, por isso que não tem mais. Porque não tem mais anunciante, né? Então, não tem mais programa de criança também, né? Então, foi isso, né? Então, aí o YouTube acabou com essa monetização. E aí teve muita gente que ficou desesperada e tal, né? Que imagina, no caso dela, né? Ganhava 600 mil dólares por mês. De repente, ganhou, sei lá, 10 mil, né? Se ganhou isso tudo, né? Porque realmente assim, a monetização cai bastante, né? Consideravelmente. Claro que já tinham muito dinheiro e tal, né? Mas nessa época o Teco já tava bombando, né? Então, e é uma plataforma que dá muito dinheiro. Não sei como é que funciona com essa questão de conteúdo para criança, mas imagino eu que é renda também, né? Do mesmo modo, né? Deva ter algumas diretrizes ali, né? Mas deve render também. E aí ela foi lá pro TikTok, que realmente, assim, são milhares e milhares de vídeos. Aí sim, na série documental, eles falam também sobre essa coisa da compra de engajamento. O que é engajamento? Engajamento é a quantidade de pessoas que engajam com o vídeo, né? Que assistem ao vídeo, que comentam no vídeo, que deixam um like no vídeo. Quanto maior o engajamento, mais esse vídeo ele cresce na plataforma. Então, por exemplo, se eu faço um vídeo aqui e só tem 10 curtidas, o YouTube desiste de ficar mostrando pros outros. Porque ele fala assim, esse vídeo aí não tá tendo engajamento, as pessoas não estão se interessando pelo vídeo. Por isso que eu falo pra vocês curtirem o vídeo. Porque o YouTube entende como um engajamento, né? Comentário é a mesma coisa, quanto mais comentário tem, mais o YouTube vai entendendo que, nossa, as pessoas estão gostando desse vídeo, hein? Tá gerando confusão, tá não sei o que, vou mostrar mais. Aí tem como você comprar isso também. Né, comprar visualização e tal, porque realmente assim, eles tinham, quando eles se juntavam, teve uma menina lá que foi de 0 a 100 mil inscritos em assim, semanas, né, um negócio muito rápido, né, aí eles compravam muito, né, muito seguidor, muito inscrito. Por que compra também, né, pra quando você for fazer propagandas, né, enfim, qualquer outra coisa do tipo, as pessoas baterem o olho ali e falar, nossa, olha como essa pessoa é relevante, né? Tem sei lá quantos milhões de seguidores, tem sei lá quantos milhões de visualizações, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui o Instagram dela e aí eu vou mostrar pra vocês que algumas coisas não batem muito, né? Os números não batem muito, apesar de que tem como você comprar até comentário, né? Atualmente, mas acho que eles só compram views mesmo, né? Por enquanto. Mas enfim, pode também ser, né, coisa da minha cabeça, mas eu acredito, né, que seja um pouco disso. Mas vou mostrar aqui pra vocês o Instagram da Piper, pra vocês ficarem chocados como eu fiquei. Tem também uma coisa, gente, que eu esqueci de comentar, que eram os namoros fake. A gente tá falando de criança, tá? Criança, pré-adolescente. Mas sempre tinham um casal de namoradinho ali, porque isso era uma coisa que engajava. Tanto que atualmente a Piper tá namorando. Ela sai de um namoro pra outro, né? Ninguém sabe nem se é verdade, né? Se esses namoros são reais ou não, né? Mas ela sai de um direto pro outro. Por quê? Porque casal, né? Coisas de casal são coisas que engajam bastante nas redes sociais. A gente sabe muito bem disso, né? Teve até uma... Gente, teve uma que, olha, eu acompanhei como se fosse novela. Foi do Teco Teco. Que era até adulto, tá? Não era nem adolescente, não. Que era um casal, era uma brasileira e um português. Quando eles terminaram, gente, eles ficaram, sei lá, acho que uns 10 vídeos se filmando chorando, fazendo um drama, falando que era uma coisa muito difícil, um negócio horrível e obviamente o engajamento caiu muito, né? Porque acho que a menina ficou com a conta, né? O perfil, porque tinha milhões de seguidores também, né? Caiu muito o engajamento, porque, né? O povo queria casal e tal, né? E aí só a menina não tem muito interesse, né? Mas olha, aquele término foi realmente uma novela. Manuel Carlos ali podia ter se esbanjado ali. Pois é, vamos ver aqui o negócio de Piper, né? Então, Piper atualmente tá namorando. Deixa eu ver se tem aqui, o namoradinho dela é esse aqui, ó. Vários videozinhos com ele. Agora, né, ó, 6 milhões, né, seguidores e tal. Aí a Piper também tem uma coisa que, gente, perturbadora. Lá nos Estados Unidos, lembra que uma vez eu falei pra vocês que a Stephanie, que era a Bi de Taubaté, né, que participou do 90 dias do... Foi do outro lado? Ou foi antes? Não, foi do antes dos 90 dias, que ela foi pra Austrália, conhecer a Erika e não sei o que, né? Pois é, ela lançou uma plataforma de vídeo como se fosse um OnlyFans.
Só que eu acho que esse que a Piper tem não é essa plataforma, é uma outra. Porque tem uma outra plataforma também, que ela é parecida com o OnlyFans, só que você não pode, dentro dessa plataforma, você não pode oferecer conteúdos para maiores de 18 anos, né? Mas assim, conteúdos que eu digo, nudez, essas coisas, não pode ter. Só que a Piper tem esse negócio, e apesar de não ter nudez, essas coisas, né? Cheio de foto dela de biquíni, de maior. Ó, aqui tem um monte, ó. Tudo curtinho, né? Um short curtinho, a barriga de fora, aqui de maiô. 17 anos, tá, gente? 17 anos, ó. Maiô de novo, perninha de fora, né? Enfim. Mas um vídeo aqui me chamou muita atenção, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. É um de uma música latina. Ó, era o namorado. 17 anos, gente. Olha lá. Os pais dessas crianças estão permitindo esse tipo de conteúdo. Como uma mãe, eu estou bem envergonhada pelas mães de vocês. Vamos ver se alguém vai comentar. Mas deixa eu ver se eu acho o vídeo que eu falei. É um vídeo dela dançando uma música latina. Os vídeos são todos assim, sabe, pra adulto. Não, assim, não é que são pra adultos, né? Pra chamar realmente, né, um público. Vocês sabem qual é o nome, né? Não vou nem, preciso nem dizer aqui. Acho que esse vídeo só tá no Teco Teco. Mas, gente, era uma dança assim tão. Olha só isso aqui, gente. Decidindo o que vestir no meu encontro. Aí ela faz uma publicidade. Tá, mas vamos pular isso aqui. Olha isso aí, gente. 17 anos que tem a menina. Surreal, né? É surreal. Eu não vou botar o áudio porque vai dar direitos autorais, né? Mas, gente, é surreal. É muito surreal. Isso aqui. Olha a menina com a camisa do Brasil. Aí esse é o namorado dela, né? Fazem vários vídeos juntos e tal, né? Sem nem se é namorado de vida real e tal. Assim, ela também não é muito comum dela fazer stories, né? Ela faz mais reels mesmo, né? Conteúdos que ela pega do Teco Teco, vai partindo, vai compartilhando em outras redes sociais. Ela também, aqui tem um vídeo de um gatinho, me lembrou disso. Eles têm vários gatos, né? Teve uma época lá que tinha mais de 100 gatos dentro da casa. Muito gato mesmo. Aí tinha gato que, né, desvivia. Alguns sofriam de maus tratos. Tinha um gato lá que ela pegava pra fingir que ela tava fazendo a voz do gato, que era a personalidade do gato. A mãe, tá? A mãe pegava esse gato e aí ela fazia... A mãe não, desculpa, a menina. E ela ficava fazendo coisas assim, piadas meio adultas demais pras crianças com esse gato, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Pois é, a mãe também já foi acusada de entrar no quarto das meninas e ficar fazendo brincadeira, né? De, eu vou pegar você, eu vou não sei o quê. E aí pegava, né, nas coisas das meninas, né? Passava a mão no corpo das meninas. Teve um menino também que era pelo que deu a entender, ele era um garoto trans. E aí a mãe tacou um beijo no menino. E o menino tinha, assim, 14 anos. Deu-lhe um beijo no menino. E aí, não satisfeito, isso era numa live nas redes dele, né? Tacou um beijo no menino. Aí depois fez de novo, né? Porque assim, ele meio que fez movimentos pra ela se afastar, depois ela tacou outro beijo nele. E as redes sociais, né, todas, porque esse negócio viralizou de um jeito que todas as redes sociais saíram apagando. Porque, né, gente, isso aí não preciso nem dizer o que é, né? Uma pessoa que tem mais de 30 anos lascando um beijo numa criança de 14, gente. Pelo amor de Deus. É criança, de 14 anos. Não dá nem pra dizer que é um adolescente. Não, é criança. Pode ser adolescente também, mas com a cabeça que tem uma pessoa de 14, uma cabeça que tem uma pessoa de mais de 30. Surreal, né? É bizarro. É bizarro. Bem mais de 30, na verdade, né? Enfim, é perturbador. É aquilo que eu venho sempre... assim, eu até falo muito, né, da família Busby, que foi uma família que decidiu não fazer mais, né? Até o que eles postam nas redes sociais dá pra ver que é um negócio mais organizado, né? Ainda assim, né, é uma exposição que eu não sei se deveria ter, sabe, pra criança. Porque eu acho que o papel da criança não é ser arrimo de família. Sabe? Criança nenhuma deveria passar por esse tipo de coisa. Porque quando a criança tá ali inserida na família, primeiro que a criança nasce, ela teria que passar pelos processos naturais da vida, né? Ela teria que ser alfabetizada, ela teria que passar pela infância dela, depois pela adolescência. Na fase adulta, né, e claro, tô falando de uma criança privilegiada, né? Na fase adulta ela vai trabalhar. Não é o caso de, por exemplo, a minha mãe, né, que teve que trabalhar na roça lá do meu avô quando era pré-adolescente, né? Era uma outra história, né? Mas porque tinha, né? Não tinha como você contratar outras pessoas, tinha que ser a família pra trabalhar, né? Meu avô tinha 10 filhos, imagina, né? Ele já via como 10
pessoas pra trabalhar ali na fazenda dele, com ele, né? Mas não é disso que a gente tá falando. Então, assim, é problemático. É muito porque a responsabilidade é do pai, né? Do pai e da mãe, de você dar o mínimo pra aquela criança, né? Aquela criança não pediu pra nascer. Né? Quem que inventou de fazer aquilo ali, né? Pois é. Então é complicado, né? E aí o olho cresce, obviamente, né? Você vai só ganhando dinheiro em cima da pessoa, do filho, etc. E aí vira um caso, né, do tipo Larissa Manoela. Que quando ela encerrou o relacionamento que ela tinha com os pais, eu ainda vi gente defendendo os pais. Ai, não, mas não é assim, porque... Ai, como eles ficam usando o negócio da Bíblia, gente, como é que é? Honrai pai e mãe, sim, o pai e mãe honraram a filha. Arrancaram tudo quanto foi dinheiro da filha. Exploraram da filha até não poder mais. E aí ela tem que honrar o pai e a mãe. Assim ainda, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, hoje que ela tá no direito dela, de ter as coisas dela, tem idade pra isso, né? Agora que ela devia estar trabalhando. E agora que ela já era pra estar aposentando, né? A gente tem outros casos também, assim, que são exceções, obviamente, né? Por exemplo, Sandy Júnior, né? É uma exceção, né? São casos de exceção. Entre muitos outros aí que existem também. Mas, assim, a maioria dá ruim. Óbvio que dá ruim, né? Porque a criança, ela não tá psicologicamente formada para poder entender como é que funciona tudo isso. Ainda mais quando a gente fala disso, né? De criança que fica famosa e tal, né? Como é que uma criança chega na fase adulta entendendo que todo mundo é igual, né? Entendendo que ela precisa ter um mínimo de consciência de classe. Não vai ter. Óbvio que não vai ter, porque ela nunca viu isso. Sempre foi tratada que nem uma rainha, né? Que nem um reizinho assim, dava um piti, todo mundo tava ali, né? Fazendo o que a criança queria. Você acha que uma criança dessa, né? Quais são as probabilidades dela se tornar um ser humano decente? Não sei, né? Bem baixas, mas bem baixas mesmo, né? Pois é, então assim, não sei, né? Eu sempre achei isso problemático, nunca vi graça, pra ser bem sincero, em criança trabalhando. Eu até lembro que quando foram gravar os primeiros filmes do Harry Potter, era uma baita dificuldade isso lá na Inglaterra, né? Porque lá, criança, na época eu não lembro se era 4 ou 6 horas, o máximo que criança podia trabalhar. Mas era um negócio assim, então assim, quando as crianças chegavam no set, já tinha que estar tudo pronto. Porque eles tinham aquele número ali e ficava uma pessoa, né, do governo ali contando, né? Porque eles tinham que bater o ponto, tudo bonitinho, né? Se ultrapassasse, meninos, dava um rolo que vocês não têm ideia. O pai podia perder a guarda da criança. Vocês têm noção do negócio, né? Então, a mãe do menino que fazia o Harry Potter nem queria deixar. Porque ela achou que aquilo ali era demais, né? Porque como eram vários filmes, né? Ela achou que era muito, né? Porque você não ia parar de trabalhar, né? Então, foi um negócio complicado, né? Acho que a gente tem que ter, né? Por isso quando eu falava isso no outro canal, né? E aí muita gente me criticava, que eu falo que tem que ter uma legislação para a internet, tem que ter uma regulamentação da internet. Não da forma como as pessoas querem, né? Que você não pode falar disso, pode falar daquilo, não sei o quê. Mas, é claro, tem assuntos que realmente não deveriam nem estar sendo compartilhados, né? Coisas como, por exemplo, né? Isso aí, né? Esse tipo, uma criança com a roupa né? Desse tamanho, assim. Fazendo esse tipo de coisa, né? Acho que isso nem deveria estar sendo compartilhado. Mas... e aí tem outras coisas também, né? Que são bem preocupantes também, discurso de ódio e tal. Mas mais do que isso, deveria estar sendo regulamentado o tempo que essas crianças estão trabalhando. Se pode, se não pode, porque na minha opinião, né? Pra mim, deveria ser proibido de criança trabalhar pra internet. Deveria ser proibido. Que, por exemplo, essa influenciadora que eu falei pra vocês, que disse que a filha já tá mais rica do que ela, é uma bebê. A gente tá falando de uma bebê. Deve ter o quê? 1, 2 anos? Imagine o tanto que essa mãe não vai botar ali essa criança na frente do celular. A outra lá também, da Virgínia, né? Também vive mostrando os filhos dela. Ela tem acho que uns 3, né? Imagina a caminhada de influência que essas crianças não vão fazer. De quem é mais antigo aí vai se lembrar da família Pôncio, que só pararam porque os pais da criança... porque acho que ali a maioria era separada, né? Os pais da criança decidiram que não queria mais mostrar, né? E a gente tá falando de uma família, né, podre de rica e tal, né? Então, eu não lembro se era o pai da família, que é o pastor lá, né? Que tanto que não vê mais. Que eu lembro que o bebê da filha, que era a mais famosa de todas, né? Que agora é até deputada aqui no Rio. O primeiro bebê dela, acho que ele fez 1 milhão, assim, antes de nascer. Antes da criança nascer já tinha 1 milhão de seguidores. Gente, surreal, né? E olha que isso tem mais de 10 anos atrás. Hoje, você faz 1 milhão, assim, ó. Uma pessoa famosa, a Virgínia da vida, faz em horas um perfil ficar com 1 milhão de
seguidores, né? Então é um negócio bizarro, né? Não sei, eu acho bem problemático, sou totalmente contra, não acho isso legal, né? Eu acho que esse monte de adulto sem cérebro que a gente tem aí hoje, muito disso é isso aí, ó. É pai e mãe que não quer criar menino, né? Não quer criar filho, e aí joga no mundo e vai de qualquer jeito. Quem trabalha com educação no Brasil sabe o que eu tô falando, né? Porque os professores, né? Uma seguidora daqui que gravou o podcast comigo até falou que ela, assim, pra ela adianta mais falar com a criança, né? Com o aluno do que com o pai. Porque o pai é completamente fora da casinha. É melhor você bater boca com o adolescente do que com o pai do adolescente. Porque o adolescente vai te entender, o pai não vai. É bizarro, né? É bizarro. Mas deixa aí nos comentários se você já assistiu essa série documental. O que você achou? Se você tá curioso pra assistir, eu super recomendo que vocês assistam. Ela, quando saiu o documentário, ela fez vídeo chorando e não sei o que. Os meninos aí que ainda estão, né, nesses esquadrões, negócio, porque eles ainda se juntam. Apesar de não existir mais esse esquadrão, eles ainda se juntam pra gravar algumas coisas. E tem muita gente que defende a tal da Tiffany, né, que é a mãe da Piper lá. Então, bizarro. Eu acho muito. É uma lavagem cerebral, gente. É um negócio assim surreal. Mas deixa o pitaco de vocês aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.